Ei, acorda, Brumadinho. Brumadinho, acorda. É, acorda. Começou o ano novo, né? O ano 23 do século 21 e o Acorda Brumadinho está de volta para saudar esse novo tempo, né? É um novo tempo com muitas facetas. Começa um novo governo, no nosso país, é igual naquelas lojas do comércio que diz agora sobre nova direção. É o que a gente espera que essa nova direção nos ajude a sair dessa confusão, desse período um pouco nebuloso que vivemos nos últimos anos. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Né? Foram anos de provação, vamos dizer assim. É, uma série de eventos que são comuns da humanidade, né? A intolerância, a guerra, é, as doenças, elas estiveram juntas, todas juntas ao mesmo tempo, e nós tivemos que lidar com elas. Ainda estamos lidando com elas, mas eu sou otimista. Eu acho que, inclusive, gosto de aproveitar essas datas, essas efemérides, mudança do ano. Ah, então vai trazer novos ares. A gente vai mudar, vai ser melhor. É lógico que não é um otimismo, até pela idade, né? Não é um otimismo assim, sem parâmetros, porque tem muito trabalho para ser feito. Mas um trabalho que é super agradável é esse de acordar Brumadinho. Ei, Brumadinho, acorda! E principalmente quando a gente pode conversar com pessoas, com vizinhos, que produzem coisas tão interessantes, que é o caso da nossa convidada de hoje, né? A Yolanda Vilela é uma psicanalista, é uma tradutora e é uma poeta. E sobre essas coisas que a gente vai conversar hoje aqui, nesse primeiro programa do ano da Rádio Guará. Eu vou encontrar a Yolanda aqui, nessa nossa barafunda cibernética, para a gente poder começar nosso papo. Ei, ei, Yolanda, cadê você? Bem-vinda, Yolanda. Bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Bom dia, Bom dia. bom É uma dia. satisfação muito grande receber você aqui, nesse primeiro programa. Eu que agradeço. Yolanda, a gente podia, lógico, falar de diversos assuntos, Sim, ou podíamos puxar o fio da nossa conversa, né, de diversas pontas do novelo. Mas eu vou sugerir que a gente comece a falando do livro que você lançou recentemente, o Peso Pluma. Que é um livro super bonito. Quem não viu, quem não leu, não teve acesso, depois a gente vai colocar aqui na base do programa para vocês procurarem. E é um livro de fotos e poemas. E eu queria que você falasse como é que surgiu essa ideia. Como é que você. Qual foi o ponto de partida para essa obra tão bonita? eu acho que esse livro não é fruto principalmente da pandemia, não é? Porque eu acho que a pandemia trouxe para a gente, não é? Ou a gente encontra uma maneira de sobreviver, né, subjetivamente falando, ou a gente desmorona, né? Então, eu estava aqui, né? A gente é vizinho, como você disse, nessa região maravilhosa, né? De Casa Branca, e trabalhando online, né? E quer dizer, todos nós, né? A gente foi muito exigido, né? Nesse período. Agora está um pouco melhor, né? Então, assim, esse vírus que se aproximava cada vez mais da gente, um governo também desbussolado, né? Então, o encontro com os pássaros, principalmente, né, foi muito importante, porque, na verdade, foi
não é? Um reencontro com a minha infância, não é? Quer dizer, para sair um pouco da televisão, da internet, não é? Que as notícias eram sempre pesadas né? A gente não via muito por onde que a gente ia sair, né? Por onde que a gente ia achar uma luz. Então foi, o meu olhar se virou um pouco para, né, para essas pequenas criaturas assim que estavam ao meu lado, né? Os pássaros, os insetos, né? Formigas, abelhas, e isso foi muito, né? Foi, digamos assim, foi muito foi o que me salvou, né, de certa forma, né, esse olhar novo para a natureza, que foi, ao mesmo tempo, um olhar para a minha infância, né? Então, os pássaros, digamos, sobretudo os pássaros, né, me reconectaram com a minha infância, que foi uma infância no interior de Minas, né? Meu pai, um grande apreciador de pássaros, e isso me fez atravessar a pandemia de uma maneira um pouco mais leve, mais otimista, não é? Com um pouco de cor, um pouco de poesia, não é? Então, esse livro é fruto, não é, desse período aí mais tenebroso, né? Para quem não, para as pessoas que ainda não tiveram contato com o livro ele é uma combinação super delicada e sutil de fotos, né? Um número expressivo de fotos de pássaros, com detalhes, e com poemas, que aí sobre a poesia a gente vai falar um pouco mais, mas é porque tem esse aspecto visual, né? Que é muito bem cuidado do livro, e que é essa fotografia de pessoas, de seres, né? Que a gente precisa ter muita delicadeza, né, para fotografar. Como é que foi isso? Assim, você já fotografava pássaros ou os pássaros a gente precisa ter um silêncio, né, muito grande para poder captar a imagem deles, não? Eu fotografava, né, assim, mas não intensamente, digamos, né? Na pandemia foi uma coisa intensa. Eu tive disponibilidade, né, assim, de sair, e entrar no mato, e esperar, não é? Que é esse exercício da espera, né? Muitas vezes frustrada, né? Porque ele não vem, e às vezes vem quando você não imagina. Então, eu já tinha uma relação com a fotografia, claro, de uma maneira bem amadora, não é? Um equipamento também relativamente simples, né? Agora que eu estou investindo mais nisso, que com a pandemia eu tomei gosto pela coisa, eu já tinha estudado, né, assim, rudimentos de fotografia, mas é uma coisa bem amadora. E os pássaros, né, é um exercício, porque você vai aprendendo quais são as espécies que chegam de manhã, quais as espécies que chegam em bando, não é? O que comem, não é? O que gostam de comer, não é? Você vai separando alpiste, grãos, frutas. Então é todo um aprendizado, não é? Aqueles que são mais ariscos e realmente você tem que criar estratégias, outros que nunca descem das árvores, né? Então exige um esforço maior, e os que se oferecem de uma maneira mais simples, não é? Então é todo um aprendizado, não é? É, os pássaros te ensinam como, né, se aproximar deles, não é? Isso é muito bacana. Então a gente vai descobrindo isso aí. Os ninhos, né, os que fazem ninho e que retornam sempre, né, no mesmo lugar. Os que vêm de longe por um breve período, então você tem que estar atento, né, para aguardar a chegada deles. Agora, participar de, por exemplo, eu participo de duas ONGs de observadores de aves,
Então, essa troca também, né, com pessoas nessa época também foi importante, no sentido de identificar espécies, de, não é, saber alguns detalhes sobre tal ou tal espécie. Então, é um aprendizado que continua, né? Assim, eu considero que, apesar de eu já saber, né, eu já tinha uma familiaridade com aves, né, como eu disse, por causa de meu pai, mas aqui os pássaros são outros, a região é outra, então eu recomecei, né, de uma outra maneira. E o silêncio, né, Adir, o silêncio da região, do entorno, isso ajudou muito. Eu, basicamente, eu recenseei, digamos assim, umas 300 espécies só aqui em volta. Então, eu fiquei muito impressionada com isso. Isso me surpreendeu muito. Como que basta você querer ver, você querer saber, né? E eu falei, gente, como que eu não olho, não olhava tanto para o céu, não olhava tanto para as árvores, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu falei, gente, que universo é esse? Né? Um universo mágico, né? E que está me ensinando, continua me ensinando, eu continuo né, saindo por aí, entrando em mata fechada, em rio, né, porque é uma paixão, né, é uma paixão. Eu disse a ele que jardins zoológicos não cabem mais no mundo de hoje, que se a nossa animalidade falasse em nós, instintivamente acabaríamos com essa vaidade, esse engano, esse escândalo, que nos jardins zoológicos, sem intento algum, os bichos zombam de nós, e que ali eles são muito tristes, são tristíssimos, que eles são indiferentes à nossa presença, embora nos olhem e venham até nós. Continuei dizendo que tinha dó dos burros, dos animais de circo, das aves nas gaiolas, dos cachorros de rua, dos bichos de apartamento, das vacas nas carrocerias de velhos caminhões, dos cavalos esperando ao sol nas portas das vendas. Tantos olhos nus. Eu disse mais, que estar na presença de bichos deveria ser uma contingência ou um acaso feliz, que nos dias de hoje, mais do que nunca, os bichos são os guardiões do desconhecido em nós, do indizível em nós, que eles encarnam em nós a miragem do Éden, jardim sempre perdido, que por isso amamos os bichos na medida do nosso ódio, que por isso os matamos, os encarceramos, os traficamos, os humilhamos à nossa imagem e de semelhança. Ele disse sim. Quando você falou do silêncio, não sei se os nossos ouvintes perceberam, aí as cigarras começaram a cantar aqui onde eu estou. Eu falo que aqui é o estúdio Tom Jobim. Tem outra cigarra, daqui a pouco vem as maritacas, e o nosso silêncio ele é povoado desses sons, né, maravilhosos. Agora, tem uma coisa que eu achei muito sutil e muito bacana no Peso Pluma, seu livro, que é a combinação dessa coisa maravilhosa das fotos com um texto. Achei que o texto muito conciso, e ele é um texto, a poesia eu acho, das artes mais difíceis das letras, porque, ainda mais num momento como esse o nosso, em que muitas os bordões são criados aos borbotões, né? Então, é, eu achei eu achei muito interessante a forma como você conjugou o texto e a imagem, quer dizer, o texto, de uma certa maneira, ele surge, né, no conjunto do livro. E tem muitas referências. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação
a sua turma de Wisnikianas. Vocês são, como é que é o nome mesmo? As adeptas do José Miguel Wisnik, nosso grande mestre. O Wisnik são os Wisnikianos e as Wisnikianas, tem de tudo, né? Foi um encontro maravilhoso também com o Zé Miguel, porque durante a pandemia, claro que eu já tinha um contato, não é, com ele pela via da psicanálise, né? De vez em quando o Zé Miguel ele é convidado, não é, a fazer alguma intervenção, alguma conferência. E no início da pandemia, por coincidência, um pouco antes do início da pandemia, só para situar assim um pouquinho, eu acho que eu falo disso na introdução do livro, eu estava muito, não é assim, é um lado que a gente não explica muito, mas eu estava um pouco aflita, sabe? Assim, no final de 2019, uma sensação um pouco é, opaca, né? O que está acontecendo? Eu estava achando tudo muito estranho, assim, no final do ano. É, Aí voltei a ler o Schopenhauer, né, que eu tinha parado, estava lendo A Queda do Céu, depois o Krenak, né? Eu falei, gente, alguma resposta tem que vir daí, né? Então eu estava muito às voltas com esses textos e comecei a fazer um curso com o Zé Miguel justamente sobre o Grande Sertão, né? E foi mais um elemento, né, que veio aí se acrescentar. Foi muito importante esse curso que eu fiz com ele em 2020, né, a travessia do Grande Sertão, que eu pude revisitar, né, alguns textos. Estou pensando aqui em Campo Geral, principalmente, não é? O Miguelin enfim, e outros. Mas, então, eu acho que foi uma feliz coincidência, assim, um feliz mosaico. Não é? Eu acho que teve o curso do Wisnik sobre o Grande Sertão, ao mesmo tempo esse despertar, né, para uma coisa mais intensa, mais regular na relação com os pássaros, e essa visita à infância, né, que também quando eu retomei o Grande Sertão, foi para mim um bálsamo, né? E a relação com o Wisnik, ela continua, né? Assim, uma relação mais mestre-aluna mesmo, né? Continuei fazendo cursos sobre depois Machado de Assis, tudo isso na pandemia e outros, né? E trocas de e-mails sobre alguns temas mais, né, específicos, coisas mais pontuais, mas essa imersão, né, no Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, fez parte desse retorno à infância, desse resgate dos pássaros, né? Inclusive, meu pai tinha falecido recentemente também, né? Um pouquinho antes da pandemia. Então, eu acho que, né, foi a confluência disso tudo. Textos que você foi, eles já estavam mais ou menos elaborados na sua cabeça, estavam prontos, ou eles vieram junto com as imagens? Como é que foi essa produção, assim? Elas correram em paralelo e depois se juntaram como dois rios, ou... Na verdade, são pequenos textos, né, Adir? Alguns talvez mais próximos da poesia, outros de uma prosa poética, mas tudo muito experimental, né? Tudo assim simples, né? Não tenho pretensões assim, né, em relação à poesia. Alguns poemas que eu incluí no livro, porque eu não queria também tirar o espaço da imagem, não é?
Alguns eu já tinha, né? Outros vieram nesse momento, né? E eu tentei selecionar os que estavam mais diretamente relacionados aos pássaros, né? Quer dizer, eu escrevo outras coisas, né? Ou em prosa ou em poesia, mas que não tinham, né, muito a ver com o livro. Então, para não ficar uma coisa excessiva e querer falar de tudo e de nada. Eu selecionei pouca coisa, né? Alguns, como eu disse, né, eu já tinha na gaveta, dei uma retocadinha e alguns vieram no momento, assim, né? Nesse período, principalmente 2020 e 2021. Tinha mais coisa, mas a gente tem que fazer um exercício, né, de cortar, de reduzir, não é? Eu sou um pouco avessa, assim, ao excesso, né? Então, ficaram 11 poemas e o destaque, eu acho que ficou mais para o pássaro mesmo, né, para a imagem. Horas a fio tramam aranhas em teias suspensas, abelhas em voos pairados, formigas em rodeios incertos, oleiras que forjam irredutíveis seus abismos diminutos. Fêmeas díspares, criaturas férreas, suas feridas mortais são em meu corpo raros bordados, arrobos fulgazes de dor e prazer. Fêmeas diversas, vejo a sua lida, ouço seu gemido, vislumbro a sua sina e presinto a vida, que obstinada se tece em seus teares ímpares. E você também, como psicanalista, provavelmente ouviu, né, muitos relatos, ouviu das pessoas com as quais você atende, tudo. E eu fico. Eu queria entender um pouco mais como é que vocês, psicanalistas, dão conta dessa. No momento crítico, né, como esse, em que a sociedade está não só adoecida, mas em estado agudo, né, e as particularidades, né, como vocês vão tratando isso com cada uma das pessoas que vocês atendem, como é que é essa mediação? É uma mediação difícil, né, de ser feita em tempos de crise, apesar de ser o momento em que vocês se tornam mais necessários. Foi um momento, ainda né, Adir, de certa forma, né, um momento ainda que as questões estejam um pouco mais diluídas, não é? As marcas estão aí, não é? Então, foram muitas perdas, né? Muita gente perdeu muita coisa, né? Perdeu emprego, perdeu parentes, perdeu a esperança, não é? Então, foi um momento para muita gente, né? Nos quais eu me incluo, né? Quer dizer, a gente não deixa de ficar afetado também, como todo mundo, como todo ser falante, né? Por essas questões. E então, digamos assim que nesses momentos de urgência, de crise, não é? Onde a angústia ela está muito aguda, não é? Eu acho que a psicanálise ela pode ser muito acolhedora, não é? Não no sentido de, né, pôr no colo, de dar esperanças, né? A gente não tem, ninguém tem essas garantias, né, para dar, mas a palavra, né, justamente ela foi o único fio assim que manteve o sujeito, né, conectado com uma certa realidade, com uma certa esperança, né, foi o que permitiu suportar tantas incertezas. Então, esse lugar de acolhimento da palavra, acolhimento da angústia, né,
ele foi muito, muito fundamental, né? Mais do que talvez em momentos, não que isso não valha para outros períodos, né? Claro que sim, mas ali eu acho que isso exigiu dos profissionais, não é? Uma atenção, um cuidado a mais, mas como eu disse, não no sentido de pôr no colo, né? Mas fazer valer justamente o poder da palavra, né? Mesmo que ela também falhe, né? Mesmo que ela não dê conta de tudo, não é? Mas foi esse fio aí da palavra, da escuta, não é? Que pode muitas vezes organizar, né, os sujeitos diante de tudo que ele estava vivendo, de tantas incertezas, né? Um governo maluco, completamente, né? A gente não tinha vacina, o pessoal começou a ficar em casa, quer dizer, você tem uma rotina, você vai e volta, de repente você não podia mais sair nem voltar, aí é divórcio, é vontade de enforcar o outro, é criança que começa a trazer problemas que já estavam relativamente estáveis, né, resolvidos. Então, foi uma desconfiguração total. E o trabalho, nesse momento, que eu acho que já é muito, não é? É tentar trazer uma organização mínima, né? Para que as coisas esse caos, não é? Para que ele fosse neutralizado de alguma forma, não é? Então, sem grandes pretensões, de grandes elaborações, grandes, não é? Eu acho que foi numa vertente, o trabalho feito nesse período foi um trabalho numa vertente um pouco mais modesta, mas não menos importante, né? De manter a pessoa conectada com os referenciais, não é? Da vida, não é? Algo da vida. Então, eu acho que é isso que eu posso dizer. Não sei se eu respondo um pouco a E bem sua pensando pergunta. agora, assim, Yolanda, assim, nós estamos abrindo um novo ano. Na nossa comunidade, antes da pandemia, a gente já tinha sofrido um trauma, né, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão antes, provocou estragos na nossa sociedade. E a gente ainda não tem condições de medir a extensão deles, né? Sim. Mas aí eu pergunto para você, qual que é a pegada desse ano? Qual que seria assim a sua sugestão, como você vê o que a gente tem que fazer para a gente aproveitar melhor esse novo tempo? Ah, difícil a sua pergunta, né? Mas a gente pode sempre sonhar, né? Então, bom, o que eu acho. é, Nós estamos tentando, do ponto de vista, não é, digamos, político, econômico, social, eu acho que a gente está começando um período, não é, que eu considero muito importante, não é? No sentido de fazer uma faxina, né, na casa. É, Eu acho que toda essa dicotomia, não é, essa divisão muito especularizada, não é? Ou eu ou o outro, não é? Eu acho que a tendência é que isso cesse, ou pelo menos que isso diminua muito. Eu acho que a gente viu, não é, com o bolsonarismo, não é, Adir, as coisas ficaram muito evidentes, não é? Coisas que estavam aí, que já existiam, elas se manifestaram, não é? De uma maneira que muito violenta, não é? Em relação a todas as diferenças, cada um chamando para si, não é?
valores. A gente pode dizer que o bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro, né? Sim, Ele é certamente, estrutural da nossa sociedade, né? exatamente, estrutural, antiquíssimo, não é? Uhum. Eu acho que desde que o Brasil é Brasil, mas ficou muito evidente porque, como você disse na abertura, é uma questão mundial também, não é? Que envolve norte e sul, negros e brancos, ricos e pobres, não é? Então, para o próximo ano, o que eu espero e acho a gente pode caminhar nesse sentido, é que não é todo o ódio que apareceu em função desse binarismo, não é? Eu acho que ele pode diminuir, não é? Eu acho que ele pode ir diminuindo esse ódio. Eu acho que as coisas podem fluir mais. Ontem, por exemplo, eu estava vendo a composição do novo governo e eu achei bem interessante, né? Os ministérios, é um ministério muito plural, os ministérios novos são plurais, não é? Tem muitas mulheres, tem mulheres negras, não é? Tem, enfim, pessoas que não são políticos profissionais, não é? Então, eu acho que a nossa chance, do ponto de vista social e político, é por aí, não é? Agora, é claro que isso influencia, né, na vida das pessoas. Eu acho que cada um vai ter que fazer, eu acho que já está fazendo uma organização, uma limpeza da vida privada. Quem separou está retomando a vida, quem outras parcerias se fizeram, não é? A arte apareceu para muita gente como um ponto de apoio, não é? Então, eu acho que a pandemia foi assim, né? A pandemia, mais o governo que saiu, foi uma ventania aí que mexeu muito com as coisas, uma tempestade. E eu acho que os frutos que a gente vai colher disso, depois de muita coisa quebrada, né? Depois de muitos estragos, eu acho que vai ser bom, positivo, sabe? Eu não Bacana. sou otimista, ingênua, mas sou otimista de alguma forma, né? Somos otimistas, isso é Precisamos importante. ser, não é? Estamos vivos. Precisamos ser, não é? Bom, para você que chegou aí agora, hoje nós conversamos com a Yolanda Vilela, psicanalista, tradutora, poeta, nossa vizinha, amante dos pássaros, e com ela nós abrimos a temporada 2023 do Acorda Brumadinho. Para você que chegou agora, por favor, vai lá, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o like, que é o tinindo, assim, que é para a gente ficar mais conhecido, para sempre que. E se inscreva nas notificações, porque toda vez que tiver uma notícia boa, uma novidade aqui no canal, você vai ser acionado. Na barra, você vai encontrar a forma de adquirir o Peso Plumas, que é o livro da Yolanda, que a gente conversou sobre ele hoje. Um beijo e até a próxima.